Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. A casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, que é Jerusalém. Amém? Deus, esta é a tua palavra, ela foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo, e a minha oração é para que esta palavra alcance o nosso coração, como uma semente, alcance uma boa terra. Teu nome seja santificado através desta mensagem, e que ao término deste culto, nós possamos sair daqui, fortalecidos e renovados pela tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Eu tenho sido enfático aqui em lembrar os irmãos que durante o mês de maio, a nossa convenção orienta, a trabalhar um tema específico na igreja. E esse tema do mês de maio é família. Nós temos alguns meses aí direcionados com alguns temas, Abril é mês de missões, maio é mês da família, outubro é o mês da oração, A gente faz, aí com a convenção faz 40 dias de oração. Que começa em dia 1º de outubro e termina no Dia Batista Nacional da Oração, que é 15 de novembro, é feriado, E os outros 2 aí meses, geralmente eu passo batido, mas no mês de maio eu não deixo passar batido, nós sempre separamos aí esse mês, para poder compartilhar com os irmãos a respeito de família. Eu até diria que é muito pouco a gente ter um mês só para falar sobre família. Família, ela sofre, principalmente nos nossos dias, no contexto que nós vivemos, a família sofre um ataque muito grande do inimigo. O diabo tem trabalhado contra as famílias, e mais do que nunca nós precisamos ser despertados a orar pela nossa casa, pela nossa família. Alguns conceitos sobre casa, alguns conceitos sobre família vão ficando de lado, E às vezes nós vamos levando esse cristianismo assim dentro da igreja, mas dentro da nossa casa, onde o homem precisa ser o sacerdote do lar, onde a mulher precisa ser auxiliadora, apoiadora, onde os filhos precisam ser como o rebento de oliveira ao redor da mesa, Como diz o Salmo, às vezes nós falhamos relacionado à nossa família. Até aqui, hoje é o último domingo do mês, é a nossa última mensagem sobre família. Não sei se você percebeu, nós somos bem despertados, creio eu, a orar pela nossa casa, a orar pela nossa família, chamar a presença de Deus para a nossa família, a tomar cuidado com os ataques do inimigo sobre a nossa família. Então, durante esse mês aí, nós vimos 3 mensagens que basicamente falaram a respeito disso. Hoje eu ainda gostaria de trazer, então, essa última mensagem sobre família. Eu até diria que ela não é apenas sobre família, mas é uma mensagem que serve para a nossa caminhada de maneira geral, Hoje nós vamos falar sobre o que faz uma família se tornar abençoada, amém? O que faz uma família se tornar abençoada. Eu gosto muito desse texto. Essa mensagem, ela não é minha, eu não me lembro mais o nome do irmão, mas há 14 anos atrás, quando a Edileia ainda estava grávida do Tiago Natan, nós tivemos um diagnóstico assustador naquela época, Vivemos meio que um terror relacionado à notícia que nós tivemos no ultrassom. E quando a gente recebeu aquela má notícia no ultrassom, nós entramos num propósito de oração e finalizamos esse propósito de oração com um culto familiar lá em casa.
Alguns irmãos que aqui estão participaram desse culto, há uns 14 anos atrás, né? O Tiago faz 14 anos essa semana. E aí, a gente fez um culto familiar lá em casa. E um irmão, que era chefe do presídio aqui em Lagoa da Prata, não me lembro mais o nome dele, foi um dos primeiros diretores de presídio quando a SWAP, não, estou confundindo o nome com o americano, né? Quando essa empresa nova do sistema prisional assumiu, ele foi o primeiro diretor da prisão lá. E aí ele frequentava a igreja na época, e aí a gente pediu ele para pregar lá em casa, e ele pregou essa mensagem. Então a mensagem é do irmão, que eu esqueci o nome, mas essa mensagem, acho que até pelo contexto que a gente vivia, com aquele diagnóstico negativo, marcou muito a gente, e essa mensagem faz a gente refletir justamente sobre isso. O que é necessário para que a nossa família seja abençoada por Deus. Sem contar que este também é um texto que me chama muita atenção. Eu gosto muito de pregar sobre esse texto para falar das responsabilidades para se transportar à glória do Senhor, né? Não é o nosso tema de hoje, mas eu quero dar essa deixa aqui sobre isso. A Arca da Aliança, ela portava para o Antigo Testamento a glória do Senhor. Aonde a Arca da Aliança estava, era um chavão, a glória do Senhor estava. Por isso que a Arca da Aliança, em alguns momentos, foi levada para a frente do campo de batalha. Porque o judeu sabia que onde a Arca da Aliança estava, a glória do Senhor estava. A Arca da Aliança, para o judeu, ela portava a presença e a glória de Deus. E essa presença não pode ser carregada de qualquer maneira. Davi, talvez no calor da emoção, tentou fazer o transporte da Arca de Deus à sua maneira, ao seu jeito. E até que ele não fez errado. Davi estava cheio de boas intenções. Querendo levar a Arca da Aliança para Jerusalém, ele vai tomar algumas decisões, que são boas decisões, mas não são as decisões segundo o coração de Deus, segundo a palavra do Senhor. É importante ressaltarmos aqui, eu gosto também de olhar o contexto desse texto, porque quando Josué conquista a terra prometida, lá no livro de Josué e Juízes, né, quando os judeus assumem a terra prometida, eles assumem a terra, mas não assumem toda a terra. Ainda ficam ali alguns filisteus esparramados pela terra dos judeus, mesmo com eles tendo conquistado toda a terra. Faltavam ainda, depois de Josué, algumas cidades a serem conquistadas. Por isso que quando você está lendo Juízes, você vê outras nações, outros povos dentro do território de Israel, porque eles conquistaram, mas não expulsaram todo mundo. O ministério de Davi, ele é importante porque Davi é o general de exército, né? É o rei à frente da batalha, que expulsa os últimos moradores gentios da terra dos judeus, que derrota de maneira definitiva os filisteus. É Davi que acaba com os filisteus que ainda habitavam dentro das terras que eles já haviam conquistado. Por isso que o ministério de Davi é um ministério muito importante, porque ele é o rei que traz a libertação total. É no seu reinado, não no reinado de Saul, é no seu reinado que ele vai conseguir acabar com os filisteus e depois ter um tempo de paz. E esse tempo de paz vai ser desfrutado por Salomão, né? E aí Davi, após conquistar Jerusalém, estrategicamente Jerusalém está no meio do país, né? Era sonho de Davi fazer de Jerusalém a capital, e ele tem como objetivo, como plano de governo, levar a Arca da Aliança, o templo do Senhor, para dentro de Jerusalém. Ele tem como objetivo construir um templo naquele lugar, para que Deus não habitasse mais em tendas feitas por mãos humanas. E aí Davi, então, para cumprir esse plano de governo, ele vai pegar a Arca da Aliança e vai levar ela para Jerusalém. As ideias de Davi são as melhores possíveis. Ele manda os melhores soldados de batalha que ele tinha para buscar a Arca da Aliança. Ele não mandou qualquer um, ele mandou os melhores soldados de batalha. Ele pegou um carro 0 km puxado por um boi, e mandou e ordenou que a arca fosse colocada em cima desse carro 0 km, puxada por um boi, e trouxessem a Arca da Aliança para Jerusalém. No momento que eles estão transportando a Arca da Aliança para Jerusalém, quando eles passam perto dessa cidade, aonde habitava Obed-edom, o texto diz que os bois tropeçaram, e a arca foi cair de cima do carro do boi,
E Uzá, que era um general de batalha, estendeu a mão para que a arca não caísse no chão e quebrasse. E ao tocar na arca para que ela não caísse e quebrasse, ele cai morto, ele morre na hora. Esse episódio fez com que aquela comitiva parasse. E por causa daquilo, Davi não quer trazer a arca, manda ela ficar naquele lugar. E Obed-edom, que significa servo obediente, chamado de Ugeteu, Geteu porque ele tocava algum tipo de instrumento, assim chamavam-se os instrumentistas daquela época, de getistas, né? Ele era Geteu porque tocava um tipo de instrumento. Ele é da descendência de Ismael. E aí ele hospeda a arca da aliança na sua casa e aquela comitiva para. Talvez você se pergunte assim, pastor, por que o Uzá foi tentar salvar a arca e morreu? Porque embora o processo estava com as melhores das intenções, não era a forma correta de carregar a glória de Deus. Não era a forma correta. Havia pré-estabelecido uma maneira de como que aquela arca deveria ser transportada, e Davi, embora tenha tido as melhores das intenções, não observou, não atentou à forma correta de se transportar a arca da aliança. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que servir a Deus não é a minha maneira. Nós muitas vezes queremos servir a Deus de acordo com o que nós achamos que é. Um dos maiores problemas do cristianismo do nosso tempo é justamente o achômetro. Muitos cristãos estão servindo a Deus da forma como ele acha que é. Eu ainda, assim como muitos irmãos aqui, sou de uma geração que para nós não é aquilo que nós achamos, e sim o que a palavra de Deus nos orienta. Se nós não vivemos de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta, nós estamos fazendo como Davi fez. Às vezes as nossas intenções são as melhores possíveis, mas não são as intenções, não é a forma correta de se fazer. Muitas vezes a nossa fé, ela não está sendo correspondida, não sei se essa é a frase correta, não é porque nós estamos em pecado, muitas vezes é porque nós estamos fazendo de acordo com o que nós achamos. Cuidado com o evangelho de acordo com o que você acha, porque esse evangelho não é verdadeiro. Davi não é o primeiro a fazer isso, interessante, né? Davi é o segundo a tomar essa decisão errada, e ainda bem que ele conseguiu consertar. Porque antes dele nós temos um homem que achou que servia a Deus de acordo com ele achava que tinha que ser. Saul. Deus manda destruir animais, pôr fogo na plantação, matar todo mundo, e Saul vai lá e poupa a vida do rei, poupa o melhor da plantação, o melhor do trigo, e na hora que Samuel encontra com ele, ele fala assim, não, eu separei isso aqui para sacrificar a Deus. Entre aspas, porque não era essa a intenção verdadeira dele, a intenção era a melhor possível, mas não era o que Deus tinha mandado. Eu gosto muito de uma frase do Paul Walker, né? Que diz, ele falou assim, não importa o que você pensa, importa é o que a Bíblia diz. Então o que você acha, bulufas para você, né? Importante é o que a Bíblia diz. Nós não podemos viver um evangelho de achômetros, nós não podemos viver uma fé de achismos. Eu acho que pode, eu acho que é assim. Nós precisamos viver uma fé pautada e baseada na palavra de Deus. E Davi cometeu esse erro também, que às vezes eu e você cometemos, de achar, de fazer as coisas como nós achamos. E as intenções de Davi foram as melhores possíveis, mas eram erradas. Antes da gente parar no texto propriamente dito, quando Davi vai mandar buscar a arca da aliança, ele faz da forma correta. E aí ele vai na lei, consultar a lei e ver o que a lei dizia sobre transportar a arca da aliança. E a lei mandava a arca da aliança ser transportada por levitas ou por sacerdotes. Então, Davi manda 6 sacerdotes carregarem a arca da aliança no ombro e não num carro de boi. Era a forma correta. A arca da aliança não era para ser transportada por carro de bois. A arca da aliança era para ser transportada nos ombros dos sacerdotes, da descendência de Arão, no máximo da descendência de Levi. Ao invés de generais de guerra, Davi agora manda os levitas, para que eles adorassem a Deus, enquanto a arca era transportada nos ombros dos sacerdotes.
E Davi leu na lei de Moisés também, que quando a Arca da Aliança era transportada, precisava se fazer sacrifícios. Aí ele vai até exagerar no sacrifício. Sabe como que Davi ordena a Arca da Aliança ser transportada da segunda vez? Os sacerdotes pegavam a Arca da Aliança no chão, colocavam nos ombros, davam 6 passos, desciam a arca, sacrificavam um boi, cantava louvores ao Senhor, pegava a arca, colocava no ombro, dava mais 6 passos, e assim eles fizeram a viagem inteira. Talvez no primeiro episódio, Davi quis trazer a Arca da Aliança rápido para Jerusalém, num carro de boi, escoltada, mas não era a pressa que faria com que a bênção do Senhor chegasse àquele lugar. Muitas vezes, irmãos, nós queremos apressar o agir de Deus na nossa vida, nós queremos apressar a bênção de Deus, mas nós não podemos apressar as coisas, porque todas as vezes que alguém na Bíblia foi apressar alguma coisa relacionada à bênção do Senhor, houve atrasos, houve empecilhos. Exemplo, o maior deles para mim, quando a mãe de Jacó vai fazer o Jacó passar o irmão para trás por causa da primogenitura. Ela queria adiantar uma bênção. Deus já havia profetizado para ela que o menor seria superior ao maior. Ela não precisava dar aquela mãozinha. Rebeca não precisava dar a mãozinha para Jacó. A mãozinha que ela deu para Jacó na venda da primogenitura causou 14 anos de uma história de muito trabalho, muita luta, muita adversidade, claro que de um Deus que está no controle de todas as coisas, mas há um atraso na história, entre aspas, porque a mãe foi dar uma mãozinha na primogenitura. Não queira apressar a bênção de Deus sobre a sua vida. Deixa a bênção de Deus te alcançar no momento certo, na hora certa, da maneira correta. Quando você apressa as coisas, o negócio não vai dar muito certo não. Então talvez no primeiro processo Davi quis apressar. No segundo processo ele vai fazer de maneira correta, como a Arca da Aliança deveria ser transportada. Voltando agora ao nosso tema sobre família. No momento em que a Arca da Aliança vai cair e alguém morre no meio do caminho, eles levam a Arca da Aliança para dentro da casa de Obed-Edom, e ele recebe a Arca da Aliança com muita alegria, ele faz isso com muita satisfação. É claro que qualquer um de nós gostaria de ser útil nesse momento, mesmo alguém tendo morrido. Talvez o Obed-Edom teve ali a maldade de separar um cômodo da casa para colocar a Arca da Aliança, né? E teve o cuidado de não olhar para essa arca, de não tocar nessa arca. Nós não estamos falando de alguém que é inimigo, não. Nós estamos falando de alguém que faz parte do povo de Deus, né? Obed-Edom, servo de Edom, servo do homem, levita da casa de Corá. Ele também foi chamado de porteiro, em 1 Crônicas 13:14, ele prestava o serviço de portaria da cidade. Geteu exemplifica um certo instrumento musical ou espécie de música. O Salmo 84 foi composto por um geteu. Então Obed-Edom era um servo de Deus, era um servo do Senhor, não era um ímpio. Eu mesmo já vi vários pregadores usando esse texto aí para falar que a arca ficou na casa de um ímpio, só que a arca não ficou na casa de um ímpio. A arca ficou na casa de alguém que trabalhava em prol da obra e do reino de Deus. E ele então com muita alegria recebe a Arca da Aliança na sua casa. E a Arca da Aliança fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. E ela só não fica mais porque o Davi viu o valor, o poder que a glória de Deus tinha, aonde aquela arca estava habitando, vamos dizer assim, guardada. E o texto diz que a casa de Obed-Edom foi abençoada, e tudo que ele tinha prosperou. Irmãos, se ele tinha galinha, ela começou a botar mais ovos. Se ele tinha gado de leite, as vaquinhas começaram a dar mais leite. O dinheiro começou a sobrar na casa de Obed-Edom. A bênção de Deus começou a alcançar aquele lugar. Os seus filhos pararam de ficar doentes. A casa de Obed-Edom prosperou de tal ponto que alguém levou a notícia para Davi.
Se eu fosse o Obed-Edom, eu ia ficar com o nariz torcido para esse companheiro. Não, deixa eu ser abençoado aqui. Por que você foi contar isso para o rei? Na hora que o rei fica sabendo, imediatamente ele manda buscar a arca. A arca da aliança, ela não tinha, nós não podemos afirmar que havia nela um poder miraculoso ou mágico, né? Na verdade, todos os utensílios do templo ou do tabernáculo, eles têm, na verdade, um simbolismo. Nós aprendemos aqui na escola de profetas que esse simbolismo aponta para Cristo, para o Senhor, né? E tudo dentro do tabernáculo, tudo dentro do templo tem um simbolismo. E a arca, ela tem esse simbolismo, ela é um objeto simbólico, didático, para ensinar algo. E é justamente o simbolismo dessa arca que talvez pode trazer a bênção de Deus para a nossa casa. Que talvez pode trazer a bênção de Deus para dentro da sua casa. Em primeiro lugar, a arca, eu já disse aqui na primeira frase dessa mensagem, a arca, ela representava a glória de Deus. Aonde a arca estava, a presença de Deus também estava. Eu já enfatizei aqui semana passada o quanto que a nossa família precisa da presença de Deus. Então aqui vai mais uma vez. O que nós precisamos fazer é levar a presença de Deus para dentro da nossa casa. Nós levamos tanta coisa ruim para dentro da nossa casa. Você às vezes carrega tanta coisa negativa para dentro da sua casa. Não só coisas físicas, às vezes coisas emocionais, problemas do trabalho, situações da empresa, situações financeiras, brigas, discórdias. Nós levamos tanta coisa para dentro do nosso lar, que não são agradáveis a Deus. Por que nós deixamos de levar para dentro da nossa casa aquilo que agrada ao Senhor? Nós precisamos, irmãos, parar de ser essa geração, que nós somos crentes só aqui dentro, só perto dos outros, só na presença dos irmãos. Nós precisamos ser crente na frente dos nossos filhos. Nós precisamos levar a presença do Senhor para dentro da nossa casa. O nosso primeiro local de oração não é aqui dentro. Aqui dentro pode ser o principal lugar de oração, mas o primeiro lugar de oração é a nossa casa. É para lá que nós devemos levar a glória de Deus. O que na verdade você faz na igreja é buscar na igreja para levar para dentro da sua casa. Talvez nós levamos e carregamos para dentro da nossa casa muita coisa negativa. Está na hora de, assim como Obed-Edom, receber da nossa casa algo bom. Está na hora de levar a Bíblia para dentro da nossa casa. O poder de Deus para dentro da nossa casa. A unção do Espírito Santo para dentro da nossa casa. A glória de Deus para dentro da nossa casa. Essa arca também, além desse simbolismo principal, ela tem também outro significado. Você se lembra o que tem dentro da arca da aliança? A arca da aliança não era um caixote vazio. Quando Moisés fez a arca da aliança, ele ordenou que fosse colocado lá dentro 3 objetos. Um pote com o maná que caía do céu, ou seja, eles pegaram do maná que caía do céu, colocaram num pote e colocaram esse pote dentro da arca da aliança. Lá dentro da arca da aliança também colocaram a vara de Arão que floresceu. A vara, o primeiro milagre, a vara de Moisés, perdão, que floresceu. Foi o primeiro milagre experimentado por Moisés. O primeiro sinal. Eles pegaram essa vara e colocaram ela dentro da arca da aliança. E talvez para mim, na minha opinião, o utensílio mais importante dentro da arca da aliança, as 2 tábuas que continham os 10 mandamentos, escrita pelo dedo de Deus, estava dentro dessa arca. 3 objetos simbólicos dentro dessa arca, que fez talvez com que a casa de Obed-Edom fosse abençoada, que fez com que Davi acreditasse que onde aquela arca estava, Deus abençoaria. O primeiro símbolo, o pote de maná que caía do céu, no deserto. Quando nós lembramos do maná que caía do céu, do pote, desse pote cheio de maná que caía do céu, nós lembramos de várias coisas. Nós lembramos que é Deus quem nos alimenta espiritualmente, que espiritualmente o nosso sustento vem do Senhor. E eu pergunto para mim e para você, o que tem alimentado a nossa casa?
Qual tem sido o alimento dos seus filhos, dos seus netos? Quais têm sido os seus alimentos espirituais lá dentro da sua casa? Esse mundo que nós vivemos hoje é um mundo que nos oferta muitas coisas negativas. Nós precisamos tomar cuidado, porque os nossos filhos estão sendo alimentados por influencers de YouTube, de jogos eletrônicos, de artistas famosos. Esse pessoal tem recheado o coração dos nossos filhos. Porém, o que vai fazer a nossa casa ser alimentada é nós entendermos que quem alimenta a nossa família é Deus, espiritualmente e fisicamente. Entender que quem cuida de você é o Senhor, que o sustento da sua casa quem envia é Deus, que quem cuida da sua família é o Senhor, que pode passar a tempestade, a tribulação que passar, vai passar, e Deus vai continuar sustentando e mantendo você em todas as coisas que você necessita, porque Mateus 6 diz que Ele conhece as nossas necessidades, mesmo antes de apresentarmos a Ele. Você não serve a um Deus qualquer, porque quando nós lembramos do pote de maná que caía do céu, nós lembramos de um Deus que cuidou do seu povo durante a trajetória do deserto. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para lembrar você que quem está cuidando da sua família é Deus. Ele vai sustentar, Ele vai cuidar, Ele vai mandar o alimento certo, na hora certa, Ele vai prover, porque é assim que o nosso Deus trabalha. Confie que o seu Deus é quem vai sustentar a sua família. Talvez você está preocupado com o terapeuta, com o psicólogo, com o remédio controlado, que são ferramentas que precisam ser utilizadas no momento certo. Mas nós não podemos deixar de lado, abrir mão do Deus que sustenta a nossa casa. Nós estamos no mês da família, então creia que Deus é quem sustenta a sua família. Talvez seu filho está perdido, Deus vai guardar seu filho. Talvez alguém da sua casa está perdido lá, sua esposa, seu marido, Deus vai guardar, porque Ele que é o seu sustento. Se lembre disso. Quando você consegue levar a presença de Deus para dentro da sua casa, Deus sustenta você, cuida de você, guarda você. O segundo objeto dentro da Arca da Aliança é a vara que floresceu. Quando nós levamos a presença de Deus para dentro da nossa casa, nós vamos experimentar milagres do Senhor. Os primeiros milagres que nós vamos ver são aqueles que acontecem à nossa volta. Amém? É a conversão daquela pessoa que você achou que nunca ia converter. É aquele coração que você pensou que nunca ia quebrantar. É aquele filho que vai chegar e vai te falar assim: pai, mãe, eu quero batizar, e você jamais esperava isso. Esses são os maiores milagres que nós podemos experimentar. Se levarmos a presença de Deus para dentro da nossa casa, nós veremos o cuidado de Deus através de seus milagres também na nossa família. É importante, irmãos. A vara que floresceu também representa autoridade. A autoridade no lar, ela pode acontecer em duas etapas. Por favor, irmãs, não achem ruim comigo. Eu vou olhar à luz do Antigo Testamento. Quando nós falamos de um contexto familiar, onde a família é toda cristã, o sacerdote do lar é o homem. A irmã pode discordar, a irmã pode não achar muito bom, mas nós não podemos fechar os nossos olhos à luz da Bíblia. Num lar, aonde o contexto todo serve a Deus, o sacerdote, a autoridade, felizmente ou infelizmente, está sobre os ombros do homem. O texto começa dizendo assim, Salmo 128, bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. Isso não quer dizer que a autoridade no lar que Deus deu ao homem seja uma autoridade ditatorial, né? Chega o homem cansado lá, o Marcelo chega do serviço, coloca o pé em cima da mesinha e fala assim: Rosinha, tira minha botina aí, traz o prato de comida, né? Aí a Rosinha fala assim: claro, vida, tá chegando. Não é assim, né? Não é ditatorial, não é uma autoridade escrava. Como muitos de nós vivemos isso com os nossos avós, com os nossos pais, que eram assim, que tinham essa autoridade ditatorial dentro de casa.
né? A turminha mais velha aí era assim. Mas não é essa a autoridade. É a autoridade de trazer, de conseguir trazer a arca de Deus, a presença de Deus, para dentro da sua casa. Atenção, homens de Deus aqui dentro deste lugar. Deus te colocou como sacerdote da sua família. Você tem a autoridade de levar a presença de Deus para dentro do seu lar. Não se omita a este papel. Por isso que a mulher acompanha o marido, não o contrário. Por isso que a bênção primeira é ordenada a partir, não só sobre o homem, é a partir do homem. Porque num contexto natural, o homem é o sacerdote do lar, espiritualmente falando. As demais decisões desse lar, elas precisam ser tomadas em conjunto. Porque cada casamento é um casamento. Eu nunca gostei de ouvir de outros líderes evangélicos um modelo próprio de casamento específico. Faz de acordo com o meu casamento, que o seu casamento vai dar certo. Não dá. Porque a sua esposa não é igual a minha esposa. Eu não sou marido igual o seu marido. Os nossos exemplos não vão bater. Psicologicamente, psicanaliticamente falando, cada casal precisa ser trabalhado de acordo com a sua personalidade. Eu não posso falar para você ser uma esposa igual a Edileia, e nem posso falar para você ser um marido igual eu, porque você não é igual a nós. Toda decisão que acontece no lar, ela não é ditatorial, ela é um diálogo. A mulher é auxiliadora. O homem precisa ter a capacidade de dialogar com a sua esposa e ouvir uma opinião e saber medir. Não quer dizer sempre ouvir, quer dizer saber medir. É natural da mulher ter mais medo, por exemplo, do que o homem. E aí talvez o homem está lá com um investimento para fazer que vai dar certo. Aí ele chega na esposa e fala: amor, vamos fazer esse investimento. A mulher com medo fala assim: mas é o único dinheiro que nós temos. Nós não podemos. A mulher sempre vai pensar na proteção da sua família, na proteção dos seus filhos. E se ela não tomar cuidado, e se esse homem não tiver sabedoria, eles nunca crescerão. Justamente por causa do instinto da mulher, que é bom, que livra o homem de muitos negócios errados. Mas o homem precisa ter discernimento espiritual, autoridade de Deus, para saber a hora que falar: não, vamos investir, vamos dar esse voto de confiança, vamos tentar, porque Deus vai nos abençoar nisso aqui. E aí dá certo. Usei esse exemplo só para mostrar assim, o instinto de cada um. Mas o homem precisa ter a capacidade de saber como o sacerdote dialogar. E a mulher, como auxiliadora, dá o conselho certo, no momento certo, a fala correta, sempre virá da esposa. Por quê? Quando Adão estava administrando o Éden sozinho, Deus viu que ele não estava conseguindo, e fez para ele uma auxiliadora. Não existe ditadura dentro do casamento, existe companheirismo. A própria lei considera o casamento um contrato de sociedade, não é? Quando você vai lá no juiz e assina, vocês são sócios. O que você comprar em sociedade, o que você adquirir em sociedade, os problemas que você tiver em sociedade. E essa lei, ela é também baseada na lei de Deus, né? Quase todas as leis humanas têm uma observação à lei do Senhor. Não sei se você sabe dessa curiosidade. É um contrato de sociedade, inclusive para a Bíblia. Não existe ditadura, existe decisão em comum acordo. A palavra final vai vir do homem. Quem fecha o negócio, talvez, depois de ouvir a opinião da esposa, é o homem. Quem vai pagar o pedreiro lá, o pintor, é o homem. Quem vai aparecer na hora de decidir é o homem. Mas a decisão foi tomada em comum acordo. A mulher precisa entender o seu papel de auxiliadora, de promover, de honrar. É o que Paulo vai ensinar em Efésios 6. Quando ele fala que a mulher deve honrar o marido. Promova o seu marido a posição de sacerdote do lar. Como pastor? Ore por ele, clame a Deus pela vida dele,
Interceda por ele. Chama o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Põe a mão na cabeça dele quando ele estiver dormindo lá de madrugada. Chora, pega óleo na igreja, leva, unja a cabeça dele lá, unja a roupa dele. Né? Eu já vi isso várias vezes. Talvez você pode acreditar ou não acreditar, eu te respeito, né? Eu não gosto de mexer na fé da pessoa. Jesus não mexeu na fé de ninguém. Quando chegaram para Jesus, na maioria das vezes, não importava aquilo que a pessoa estava querendo que fizesse. A fala de Jesus no final era: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. As pessoas chegam e falam: pastor, vou levar um óleo para ungir. Unge mesmo, não vai atrapalhar em nada, então talvez ajude, então unge. Promova, honre o seu marido, a sacerdote do lar. Isso vai abençoar a sua vida. Isso dentro de um contexto natural. Existem os contextos que não são naturais. Primeiro deles, quando o homem cristão não assume o papel. Minha irmã crente, que tem um marido crente, se o seu marido crente não está assumindo o papel de sacerdote do lar, Deus te chamou foi para isso. Assume o papel, ora, intercede, clama. Graças a Deus estamos no período da graça. Deus não faz mais distinção de gênero como fazia no Antigo Testamento, e Ele usa as irmãs, aleluia. Talvez usa mais as irmãs na história da igreja do que no Antigo Testamento, com certeza, né? Mas Deus hoje usa as irmãs na história da igreja. Eu compartilhei aqui no Dia das Mulheres, né? 70% da igreja no Brasil é composta por mulheres. Então as mulheres é que são usadas por Deus. Se o seu marido está se omitindo, se levante diante do Senhor, porque Ele te deu autoridade para fazer isso, até o dia que Deus abençoar esse marido seu, e ele ter um real encontro com Deus. Ah, pastor, meu marido não assume o papel, eu estou aqui com o meu lar sofrendo, ele não é o sacerdote, não tem problema, assume as rédeas espirituais da sua casa, você. Se o seu marido não está orando pelos seus filhos, ore você. Se o seu marido não está sendo o sacerdote do lar, seja a sacerdotisa do lar, mas faça você. Se estamos fora do contexto, Deus não vai deixar de abençoar a sua casa por causa disso. O outro contexto desse aí é quando a mulher é cristã e o marido não, é a mesma coisa. Deus vai usar você, mas alguém precisa ser a referência espiritual da casa. Alguém precisa ser quem leva a presença de Deus para dentro do lar. E Deus está confiando a você isso nessa noite. Seja você. A presença de Deus vai para a minha casa, custe o que custar. Seja você a pensar isso. Leve hinos de louvor para dentro da sua casa. A gente leva tanta coisa ruim. Talvez quem está lá na sua casa gosta de uma musiquinha do mundo, começa a levar Deus para dentro desse negócio. Leva pregações para dentro da sua casa. Leve culto familiar para dentro da sua casa. Chame irmãos da igreja para ir na sua casa. Às vezes você faz lá a festinha mundana dos seus filhos, leva os amigos e pronto, aquela zoeira que às vezes até desagrada a Deus. Você faz isso para agradar seu filho. Não faça isso só para agradar ele, não. Leve Deus para dentro da sua casa. Você é o sacerdote que vai transportar a presença de Deus para dentro da sua casa. Existe uma autoridade dentro do seu lar, e essa autoridade é você. Não deixe essa autoridade ser alguém da internet. Não deixe essa autoridade ser um famoso. Essa autoridade, ela é sua. Ela é sua. Essas decisões espirituais, elas são suas. Comece a pedir, a fazer na sua casa cultos domésticos. Quando os primeiros evangélicos chegaram no Brasil, pelos nossos irmãos presbiterianos, né, chegaram primeiro, ainda não se podia construir igreja no Brasil, e a igreja inglesa orientou os irmãos da seguinte forma: quando vocês for construir uma casa, constrói um quarto dedicado à oração e à comunhão com Deus. Pode pesquisar isso na história do Brasil. As primeiras casas dos primeiros protestantes em território brasileiro tinham um cômodo a mais. Para que eles não podiam ter igreja? Então eles faziam isso em casa. Uma hora você leia sobre a história das igrejas batistas. As igrejas batistas surgiram em quase todos os países através de famílias
que celebravam ao Senhor com 4, 5 pessoas, e a história chama 4, 5 pessoas de igreja. Começa no seu lar, cumpre Deuteronômio 6, né? Deuteronômio 6, inculca na cabeça dos seus filhos a palavra dessa lei, fale da palavra dessa lei em volta da sua mesa, dentro da sua casa, junto com a sua família, seja o sacerdote do seu lar, lembra da vara que floresceu, a autoridade espiritual abençoa a sua casa. Se Deus te colocou como autoridade espiritual da sua família, comece a pagar o preço espiritual por ela. Eu sou o líder espiritual aqui em casa, então todo mundo vai ter que obedecer. Não é isso não. Se é o líder espiritual de sua casa, levanta 3 horas da manhã e vai chorar pelos seus. Vai orar. Traz Bíblia para dentro da sua casa. Não é uma autoridade a nível de mandar, é uma autoridade a nível de trazer a presença, a glória de Deus para dentro do seu casamento, para a criação dos seus filhos, para como você lidar com seus pais. É assim que nós levamos a glória de Deus para dentro da nossa casa. O terceiro utensílio dentro da arca do Senhor era as 2 tábuas que continham os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Dispensa qualquer comentário. A nossa casa, a nossa família, ela precisa ter a palavra de Deus, a palavra do Senhor. A Bíblia, ela tem um simbolismo muito importante para nós. E nós precisamos começar a valorizar a palavra de Deus, a nos importar com a palavra de Deus, meu irmão. Talvez ela tenha ficado de lado. Às vezes entra ano e sai ano e você não medita na palavra do Senhor. Às vezes a única coisa que te alimenta relacionada à palavra de Deus são apenas os cultos de domingo. E isso não pode ser assim. Se você quer que a sua casa seja abençoada, não só a sua casa, mas toda a sua vida, leve a palavra de Deus para dentro do seu lar. Leva a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder sem igual para nos abençoar, para nos fazer prosperar. Eu gosto muito do texto a Josué no capítulo de número 1. O versículo 7 diz assim: não aparte da tua boca o livro dessa lei. E o versículo termina dizendo assim: e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Você quer sucesso na sua vida? O sucesso vem a partir da palavra. Viva a palavra. Obedeça a essa palavra. Caminhe de acordo com essa palavra. O mundo pode pregar para você que você é merecedor da cervejinha na sexta-feira, você é merecedor de algo que satisfaz a sua carne. O mundo pode falar para você: você está ganhando dinheiro, você tem que ser feliz mesmo. O mundo pode falar isso para você. Mas para que Deus continue te abençoando, você precisa caminhar de acordo com essa palavra. É na Bíblia, é obedecendo a palavra do Senhor, é atentando ao que nela está escrito, que Deus vai prosperar a sua família. Não, mas eu vou passar para trás aqui, eu ganho nesse negócio aqui mais um pouquinho, fulano de tal, todo mundo faz isso. Seja conforme a palavra. Crie os seus filhos conforme a palavra. Viva o seu casamento conforme a palavra. Não é sobre o que nós achamos que é. Não é o que nós pensamos que é. Nós precisamos estar atento à palavra de Deus e ser obediente a ela. Deuteronômio 28:1. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e cuidardes em obedecer todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás onde colocar a planta dos seus pés, porque o Senhor te fará vitorioso em tudo, se você estiver obediente à sua palavra. O segredo é a palavra. Aleluia. O segredo é a Bíblia, é obediência a este livro. Ah, pastor, mas o senhor citou um texto do Antigo Testamento. Qual o problema? Qual o problema?
Às vezes alguém fala assim, se mandou um Novo Testamento, é porque o Primeiro Testamento ficou antigo e nós não precisamos mais dele. Quem fala isso não entendeu o Antigo Testamento. Deus não mandou um Novo Testamento porque aquele ficou velho. Deus mandou um Novo Testamento porque o judeu quebrou ele, quebrou a aliança. Quando eles foram levados para a Babilônia, eles foram levados para a Babilônia porque eles quebraram a aliança com Deus. E a aliança quebrada não teve como refazer, Deus teve que dar uma nova, e a aliança nova foi feita na cruz do Calvário. Não é porque essa ficou ultrapassada, ela é chamada de antiga não por ter ficado ultrapassada, mas por ter sido a primeira. É porque ela foi quebrada. Os seus preceitos continuam os mesmos. O Deus não mudou. O Deus que cuida, o Deus que espera a observância da sua palavra, os preceitos espirituais dessa lei, ele continua. Então, meu irmão, deixa Deus abençoar a sua família. Volta para a palavra. Você não tem que seguir a homem. Homem não vai conseguir consertar a sua casa. Pode te ajudar. Mas o que vai mudar a história da sua família é a Bíblia. É a palavra de Deus. Não adianta nós basearmos os nossos relacionamentos em N conselhos que podem nos dar por aí. Se a Bíblia não for o carro-chefe da nossa casa, da nossa família, não vai dar certo. Não, pastor, tem dado certo lá em casa, nós temos prosperado sem a Bíblia. Na hora que chegar o grande dia do Senhor, vamos ver se vai dar certo. Não vai dar certo. Alguma hora vai dar errado, porque nós precisamos ser regidos por essa palavra, em obediência a essa palavra. Rege a sua casa baseado no que diz esta palavra. A glória de Deus só vem sobre as nossas vidas. A glória de Deus só vem sobre a nossa casa, se nós estivermos obedecendo a esta palavra. Talvez você está se perguntando assim, pastor, por que não está dando certo lá em casa? Por que as coisas estão tão difíceis? Eu quero perguntar para você, qual tem sido o seu comprometimento relacionado à Bíblia? Está ok? Eu duvido que esteja, porque foi o que o Senhor falou para Josué: se estiver atento, você vai ser bem sucedido, eu serei contigo. Não existe nada mais nessa terra que atraia mais a bênção do Senhor sobre a nossa vida, do que a sua palavra. Eu me lembro quando tive aula de missões no seminário, e o professor de missões falou assim: você quer ser abençoado? Eu vou te dar a chave para você ser abençoado. Começa a dar Bíblia para os outros. Você vai ver dinheiro chegando na sua casa como nunca. Dê Bíblia, compre caixas de Bíblia, distribua. E eu lembrei de uma experiência que tive em Pará de Minas. Tem um irmão em Pará de Minas, e ele foi muito abençoado assim financeiramente. Ele dava Bíblia para todo mundo na igreja. Eu lembrei disso na hora, eu pensei assim: gente, por isso que Deus abençoou o irmão, porque ele comprava caixa de Bíblia para os outros. Compra uma Bíblia, dá a alguém, presenteia alguém com a palavra de Deus, leva a palavra de Deus para dentro da sua casa. Talvez você não pode fazer como os nossos irmãos fazem aí, né? Deixar só lá aberto no Salmo 23, aí está a página do Salmo 23 até amarelo. Eu até diria que se você ler o Salmo 23 todo dia, não por reza, né? Por vãs repetições, claro, mas acredito que uma hora aquilo te ensinaria alguma coisa, né? Não é só deixar aberto, não é só ter na estante, é cumprir, é obedecer, é ser regido por ela. Está com dúvidas em como ser uma boa esposa? Leia Provérbios 31. Está com dúvidas em como ser um bom marido? Leia os últimos versículos do capítulo 5 de Efésios. Está com dúvida como ser filho? Leia os mandamentos. Leia os primeiros versículos do capítulo 6 de Efésios. Está com dúvida sobre a sua casa? Está com dúvida sobre a sua família? Vai na palavra. Está com dúvida sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos? Vai para a palavra. Está com dúvida sobre a sua fé, sobre como servir a Deus? Vem para a Bíblia, vem para a palavra. Se a gente for para outra coisa, nós vamos achar um monte de badulaques. A igreja, querendo sair da Bíblia, já inventou rosa ungida, vassoura, corredor de fogo, fogueira santa. Inventamos várias coisas. Campanha da corrente inquebrável.
Nós não precisamos disso, irmãos. Nós precisamos da palavra, da Bíblia. Isaías diz que ela não volta sozinha. Eu não sei se essa mensagem acrescentou algo à sua caminhada cristã. Eu não sei se essa mensagem acrescentou algo ao seu coração. Mas ao término deste culto eu vou sair daqui com o coração em paz. Sabe por quê? Eu falei da palavra. Ela não vai voltar vazia. Algo Deus vai fazer através dela aonde ela chegar. Essa é a consciência que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos correr atrás. Às vezes nós encontramos pessoas correndo atrás de movimentos, de eventos, de situações, quando na verdade nós precisamos estar sedentos pela palavra, pela Bíblia, por aquilo que a palavra de Deus pode ter e deixar para nós. Assim como a casa de Obed-Edom foi abençoada, a sua casa pode ser abençoada se nela tiver a palavra. Tudo isso que nós lemos dentro da Arca da Aliança, tudo que nós falamos, melhor dizendo, sobre a Arca da Aliança é simbólico, mas nos dá uma ideia de por que aquela casa foi abençoada. Sua casa vai ser abençoada se lá tiver autoridade espiritual, se lá tiver o cuidado de Deus, se lá tiver a palavra, se a presença de Deus reinar dentro do seu lar, a sua família será abençoada, em nome de Jesus. Aplauda Ele porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé. Se coloque de pé. É o nosso último domingo sobre família, né? A minha oração é para que não só esta palavra, mas cada uma das mensagens ministradas aqui, né? A Lívia pregou no culto do Dia das Mães. Todas essas 4 mensagens possam ter despertado você para orar pela sua casa, para levar a presença de Deus para dentro da sua família. Feche seus olhos nesse momento. Enquanto os irmãos vão adorar o Senhor com mais uma canção, você tem a oportunidade de orar pela sua casa, de orar pela sua família nessa noite mais uma vez. De clamar ao Senhor para que a presença de Deus, para que a glória do Senhor esteja sobre a sua família. Ore ao Senhor, ore pela sua casa. Talvez seu coração está machucado com diversas outras coisas, mas Deus nessa noite quer tirar o foco aí do seu coração e trouxe você aqui para que você ore pela sua família. Quem sabe aí a sua família está enfrentando um problema espiritual, alguma crise. Deus te trouxe aqui para orar pela sua casa. Comece a orar pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pelos seus, ore pelo seu marido que talvez está em crise, está em dúvida. Ore pela sua esposa que talvez está perdida espiritualmente falando. Ore pelos da sua casa, peça um avivamento de Deus sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos. Aleluia.